causa tanta dor. Tens pensado em desistir, sem forças pra vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando pra Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor.
Esperança de paz, além
em lar, em seus rostos, tristeza no olhar. Vou levar consolo, paz e amor, e cumprir sua vontade aqui. Ao mundo todo vamos proclamar esperança de paz além do mar. As nações do mundo renderão a glória a ti, saberão que tu és Senhor. As nações do mundo renderão a glória a ti, saberão que és Senhor. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra
vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Convido-os agora a se colocar em pé. Livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Todos podem assentar-se. Meus queridos, eu tenho duas convicções acerca da fé evangélica. A primeira convicção é que a nossa fé, ela tem que ser fé pensante e não fé papagaio. Percebe a diferença? Fé pensante e não fé papagaio. O que é um papagaio? É aquele que repete tudo o que o outro diz. E o que é um pensante? É aquele que tem convicções próprias de uma maneira racional. Então, por que eu creio assim? Não, eu tenho essa convicção que é minha. Por qual razão? Porque olhando para o texto, eu cheguei a esta conclusão. Então, eu gosto muito de defender uma fé pensante. Eu incentivo o povo de Deus espalhado pela face da terra que pense acerca da sua fé. A Bíblia diz que devemos estar preparados para dar a razão da esperança que é em nós. Sendo assim, eu quero pensar com os irmãos acerca desse texto. Nós lemos 3 versículos aqui. O que está acontecendo? Deus está chamando Abraão a sair da sua parentela, da casa de seu pai, para ir para um determinado lugar. E aí Deus vai dizer 3 coisas. Primeiro, sê tu uma bênção. Qual a primeira coisa que Deus fala para Abraão? Sê tu uma bênção. Aí ele fala uma segunda coisa: abençoarei os que te abençoarem. E qual a terceira coisa? Em ti serão benditas. Meus queridos, qual é a palavra central aí? Qual é a ideia central? Bênção. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que Deus, ele tem uma predisposição. Deus tem uma inclinação natural em si. Qual é a predisposição divina? Qual é a inclinação natural do Senhor? Abençoar. Deus quer abençoar. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que quando Deus fazia qualquer coisa na criação, ele olhava e via que era bom. E aí a Bíblia fala que no 7º dia ele abençoou. Depois que completou a criação, o que ele fez? Abençoou. Deus tem uma predisposição, tem algo natural em Deus, a abençoar. Uma outra ideia? A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, o texto diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Deus criou o casamento, qual foi a primeira coisa que ele fez? Os abençoou. Deus tem uma predisposição natural. Deus tem uma inclinação em si. Qual é a inclinação dele? Abençoar. Aqui ele está dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem disposição de abençoar, e ele quer abençoar de uma maneira especial a família. No texto aqui em questão, Deus está chamando Abraão para ir para uma terra distante. Mas olha, o que Deus está pedindo para Abraão, Deus também pede em todo casamento: deixar pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão uma só carne. Não é assim? Aqui ele está dizendo: deixar a tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai. Meus queridos, eu queria lhes dizer o seguinte: Deus quer abençoar, e Deus quer abençoar a família. Mas veja que o texto diz: abençoarei os que te abençoarem, e
amaldiçoarei. Qual é o oposto da bênção? Maldição. Então eu não queria dizer que Deus vai amaldiçoar a família, não quero dizer isso. Mas eu quero dizer o seguinte: da mesma forma que Deus pode abençoar a família pode reter a bênção de Deus sobre ela. Não é que Deus está amaldiçoando, é a família que está retendo, está impedindo que a bênção aconteça na família. Deus quer abençoar o casamento, mas o casal pode impedir que a bênção de Deus chegue a esse casamento. Deus quer abençoar a sua vida, meu querido, mas ou você pode impedir que essa bênção de Deus aconteça sobre você. A depender da maneira de se proceder, pode vir bênção à sua vida, pode vir bênção ao seu casamento, pode vir bênção ao seu lar. A depender da maneira de se proceder, pode faltar a bênção de Deus na sua vida, pode faltar a bênção de Deus no seu casamento, pode faltar a bênção de Deus na sua família. Tem coisas que não acontecem sozinhas, tem coisas que há uma colaboração humana para que Deus se manifeste. Veja bem, o sol nascer amanhã depende de você? Não depende. O sol vai nascer porque Deus determinou que o sol vai nascer. Não depende de mim, não depende de você. Mas a bênção de Deus sobre o seu casamento, olha, tem uma participação sua. A bênção de Deus sobre a sua família tem uma participação sua. E a bênção de Deus sobre a sua vida tem uma participação sua. Tem um filme, ele foi bem assistido, tanto é que lançaram a parte 2 e a parte 3. O nome do filme é Efeito Borboleta. Qual é a ideia do filme? A ideia do filme é o seguinte: a pessoa fez algo e aí o futuro trouxe consequências para o que ela fez. E ela percebeu que as consequências não foram boas. Aí o que acontecia? Ela voltava no passado, ficção, e fazia uma coisa diferente. E aí no futuro mostrava que porque ela fez algo diferente, as consequências foram outras. Olha, essa ideia do efeito borboleta é verdade na vida. Essa ideia do efeito borboleta é verdade no casamento. E essa ideia do efeito borboleta é verdade na família. A depender da maneira que você proceder agora, algo vai acontecer depois. Isso quer dizer, meu querido, que você pode trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. E você pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Você pode trazer a bênção de Deus para o seu casamento, mas você pode impedir a bênção de Deus no seu casamento. Você pode trazer a bênção de Deus para a sua família, seja você o marido, seja você a esposa, seja você o filho. Você pode trazer a bênção, mas você também pode impedir essa bênção, seja você o pai, seja você a mãe, seja você o filho. Então eu gostaria de discorrer nessa manhã sobre a ideia buscando a bênção de Deus para a vida do lar. Buscando a bênção de Deus para a sua vida, buscando para o seu casamento, buscando para o seu lar. Como é que eu posso ter certeza que agindo assim, a bênção de Deus poderá ser liberada na minha vida? Como é que eu posso ter certeza de que agindo assim, a bênção de Deus será liberada no meu casamento, será liberada na minha família? Meus queridos, eu queria trazer aqui algumas lições. Sabe qual é a primeira? Valorize o que Deus valoriza. Em primeiro lugar, você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Valorize o que Deus valoriza. Deus quer abençoar algo. Se você valorizar isso que Deus quer abençoar, com certeza a bênção acontecerá. Com certeza a mão do Senhor será favorável sobre este assunto. Valorize aquilo que Deus valoriza. Deus está dizendo: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que em ti seja bendita todas as famílias da terra, você precisa sair daí e ir para o local que eu te mostrarei. Percebe que havia uma participação de Abraão nisso? Conforme Abraão obedecesse à direção constante do Senhor, as famílias seriam abençoadas. Ele seria uma bênção. O Senhor o abençoaria. Então, conforme nós procedermos de acordo com a direção do Senhor, esta bênção será liberada sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, valorize o que Deus valoriza. Sabe algo que o Senhor valoriza tremendamente? O Senhor valoriza a família. Meus irmãos, nós precisamos aprender a valorizar a nossa família.
Eu quero jogar aqui alguns textos para os irmãos pensarem. E lembre disso, não uma fé papagaio, uma fé pensante. Olhe comigo Provérbios capítulo 30. Provérbios 30. O mundo quer dar a entender que a ideia de família como nós entendemos, um homem, uma mulher e filhos, é uma ideia cultural, é uma ideia imposta. Eu gostaria de levá-los a pensar se isso realmente foi uma criação humana ou foi uma determinação divina. Foi algo que o Senhor se dispõe a abençoar. Provérbios 30 está falando sobre a mulher virtuosa. Vai falando sobre a mulher virtuosa. Aí quando chega no finalzinho, olha o verso 28. Provérbios 30, lá para o finalzinho. O verso 28. Desculpe, meus irmãos, é o 31. O verso 28 diz assim: levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. O que os filhos estão fazendo acerca da mãe? Estão valorizando a mãe. Meus queridos, a palavra do Senhor nos manda valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Aqui vocês vão perceber que essa mulher virtuosa está sendo valorizada. Os filhos chamam a mãe ditosa. Continue lendo, por favor. O verso 29 agora. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O que está acontecendo aqui? A família reunida está valorizando aquilo que o Senhor valoriza. Então os filhos estão com os pais assentados às mesas. E o que os filhos dizem? Nossa mãe é uma mulher ditosa. Aí o pai vira para os filhos e fala: olha, meus meninos, no mundo aí tem muita mulher bonita, mas como a sua mãe, não existe ninguém. Meus queridos, conseguem perceber que a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos valorizar a nossa família? Os pais precisam aprender a valorizar os filhos filhos precisam aprender a valorizar os pais. O marido precisa aprender a valorizar a esposa precisa aprender a valorizar o marido. Eu vou dizer aqui algumas coisas para os irmãos, para nós pensarmos. O filho, ele estuda, escola particular, escola pública, não sei. Aí ele faz uma prova e ele tira 7. Ele chega em casa: pai, mãe, passei na prova. E os pais perguntam: quanto foi que você tirou? 7. Ô, meu filho, olha, você podia ter tirado uma nota melhor, não podia? 7, filho. O máximo é 10. Você podia ter tirado mais do que 7, podia ter tirado 10. Aí o filho vai e fala: tá bom, estuda. Aí chega e fala: pai, mãe, tirei 8. Aí o pai, a mãe olha e fala: mas meu filho, 8? É 10, você podia ter tirado melhor. Aí o menino se esforça, tira 9. Aí, pai, mãe, tirei 9. Poxa, meu filho, olha, não é isso ainda. Você não trabalha, você tem um tempo livre, podia tirar 10. Aí o filho se esforça e tira 10. E quando chega em casa e fala: pai, mãe, olha, tirei 10. Sabe o que os pais falam? O ensino hoje está fraco, viu? Eles dão 10 para qualquer um. Ó, gente, vamos parar para pensar. Eu sei que talvez eu esteja colocando de uma maneira exagerada, mas havemos de convir que nós temos a tendência mais de depreciar do que de elogiar. Concordam? É uma tendência natural, a gente mais deprecia do que elogia. Vamos aprender a valorizar a nossa família, elogiar os nossos filhos, realmente valorizar mais o seu potencial. Olha, meu filho, você tirou 7, eu estou feliz por você. E eu sei que se você se esforçar, você ainda tira mais do que 7. Não é uma maneira mais bonita de se colocar? Meus queridos, tem uma diferença no homem e na mulher. O homem tem uma propensão natural. Sabe o que o homem gosta? O homem gosta de ver. O homem valoriza a beleza física. Concordam? Ou será que sou só eu? Casei com aquela mulher ali porque ela é bonita. Se não fosse, eu não casava. Brincadeira dela, não é para te deixar sem graça. Nós temos a tendência de ver. Sabe qual é a tendência da mulher? Ouvir. Enquanto nós valorizamos o que nós vemos, as mulheres valorizam o que elas ouvem. É por isso que a Bíblia diz assim: maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com amargura. Por que a Bíblia faz questão de dizer isso? Porque, meus queridos, vocês não imaginam o quanto que as palavras dos homens machucam os ouvidos das mulheres. E vocês não imaginam o quanto que os elogios dos homens ajudam a autoestima das mulheres.
Meus irmãos, vamos tomar cuidado com as nossas palavras acerca de nossas esposas. O que este homem aqui está dizendo? Ele reúne os filhos e diz: olha, meus filhos, existem muitas mulheres por aí que são bonitas, que têm o seu valor e tudo mais. Agora, como a sua mãe, não existe ninguém. Observe o verso de novo aí, 31, finalzinho do verso 28 e o verso 29. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Meus irmãos, vamos valorizar o que Deus valoriza. Vamos aprender a valorizar a nossa família. Já imaginou o que é os pais terem aquela alegria de falar bem dos filhos? Os filhos terem aquela alegria de falar bem dos pais? O marido ter aquela alegria de falar bem da esposa? A esposa ter aquela alegria de falar bem do marido? Vamos tomar cuidado, porque às vezes quem sabota o nosso casamento não é necessariamente o inimigo. Às vezes quem sabota o nosso casamento somos nós mesmos. Às vezes quem sabota a relação familiar, pais e filhos, não é o inimigo. Às vezes quem sabota essa relação familiar somos nós mesmos. Meu filho tem N virtudes, mas tem um defeito. E aí eu presto atenção mais no defeito do que nas virtudes. E nisso daqui eu estou aproximando meu filho ou estou distanciando meu filho? Para pensar, meus irmãos. Eu sou seu pastor, vocês são minhas ovelhas. Se eu só vir defeito em vocês, como é que vocês vão reagir a mim? Vocês vão chegar uma hora que eu vou falar: puxa, o pastor não fala nada bem da gente, só vê problema. Vocês falando de mim, se vocês só mostrarem meus defeitos, vai chegar uma hora que eu vou falar assim: puxa, essa igreja parece que não me ama. Meus queridos, vamos aprender a valorizar as coisas importantes uns nos outros. Valorizar a família. Olha, meu pai tem defeito, meu pai tem defeito, minha mãe tem defeito, mas também tem muita virtude. Meu pai me ama, minha mãe me ama. Meu filho tem defeito, claro que tem, mas olha, é o presente de Deus na minha vida. Realmente foi uma herança do Senhor. Ele tem as suas qualidades. Como é que está a nossa relação familiar? Meu querido, qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa de uma maneira sincera? Às vezes o que acontece? A esposa vê no marido um determinado defeito e não tem dificuldade nenhuma em pontuar esse defeito. E às vezes fala para ele, fala para a família, fala para os amigos. Quer dizer, fica desprezando o marido, menosprezando o marido. E aí o que vai acontecendo? Ao invés de haver proximidade, começa a haver distanciamento. O homem começa a falar assim nos defeitos da mulher: ah, seu cabelo não é bonito, se você está acima do peso, você está assim, você está daquele jeito. Olha, meu querido, você não imagina o quanto que você está derrubando a autoestima da sua esposa. Guarda para pensar isso. Homem é muito atraído pelo que vê, mas a mulher, ela é tremendamente impactada pelo que ela ouve. Por isso que a Bíblia fala: maridos, amai vossas esposas, não as trateis com amargura. É por isso que lá no livro de Cantares, o texto mostra que aquela sunamita, ela é tão elogiada. O marido chega até ela e fala: olha, assim como a rosa entre os espinhos, é você entre todas as mulheres. Olha que elogio maravilhoso. Vamos aprender a valorizar a nossa família, valorizar aquilo que Deus valoriza. Meus queridos, a palavra do Senhor nos mostra que às vezes algumas pessoas perdem bênção por não valorizarem isso. Quantos filhos que Noé tinha? Tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia fala que numa determinada situação, quando Noé desce da arca, é Gênesis capítulo 9, quem quiser ler em casa, Noé, ele planta uma vinha. E Noé colhe o fruto dessa vinha, faz um vinho. Ele espreme o suco, né? O suco fermentou, e ele bebeu daquele vinho. E no que ele bebeu, ele se embriagou. E a embriaguez foi tamanha que o texto fala que ele tirou toda a roupa e ele ficou nu. Noé fez certo? Noé foi bom exemplo para os filhos? Noé demonstrou como é que os filhos deveriam se comportar? Claro que não. Ele agiu errado. Mas aí o texto fala que um dos filhos de Noé, aquele que se chama Cão, ele começou a zombar do pai, porque o pai estava nu. Ele chegou nos irmãos e começou a menosprezar o pai. E aí o que o texto fala? O texto fala que os irmãos agiram de uma maneira diferente. Os irmãos não viram a nudez do pai, eles ficaram de costas para o pai, colocaram um lenço sobre os ombros. Então um lenço no ombro de Jafé, o outro lenço no ombro de Sem, e eles andaram até o pai de costas e cobriram a nudez do pai. Aí o texto fala que quando o pai recobrou a lucidez, ele abençoou Sem, abençoou Jafé e ele amaldiçoou Cão.
Para pensar nisso. Porque o filho não honrou o pai, o filho perdeu as bênçãos de Deus na vida dele. Alguém poderia dizer, mas Noé fez errado. E olha, filhos, com certeza os pais fazem muitas coisas erradas mesmo. O texto não está legitimando o erro do pai. O texto está dizendo que, acima de tudo, você precisa honrar o seu pai, você precisa honrar a sua mãe. Por quê? Porque Deus honra. Acima de tudo, você precisa honrar a sua esposa, meu irmão. Por quê? Porque Deus honra. Acima de tudo, você precisa honrar o seu marido, minha irmã. Sabe por quê? Porque Deus honra. Acima de tudo, você precisa valorizar os seus filhos, pais. Por qual razão? Porque Deus valoriza. Vamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Sabe por qual razão que as relações familiares, elas estão tão fragmentadas? Realmente existe muito ataque externo. A mídia leva a entender que a relação familiar é uma relação que tende à falência. Realmente, o mundo joga isso. Mas às vezes, se nós como família, nós nos valorizássemos, olha, a relação seria diferente. Comece a gastar tempo com sua família, tempo de qualidade. Meu querido, sabe uma tendência que nós precisamos ter mais? Sair em família, passear, conversar, valorizar aquilo que Deus valoriza. E no pouquinho adiante, tem uma passagem na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 22, versos 11 e 12. Eu só vou citar aqui, quem tiver curiosidade lê. Tinha um homem chamado Samá. E o texto fala que Samá, ele tinha um campo de lentilha. E vieram os inimigos. E os inimigos vieram para roubar a colheita do povo. E todo mundo começou a fugir. Mas a Bíblia fala que esse Samá, ele tinha esse campo de lentilha. Aí ele parou no meio do campo, pegou a espada dele e defendeu o seu campo de lentilha. E a Bíblia fala que através de Samá, Deus operou um grande livramento. Samá se expôs para defender aquilo que era dele. Mas sabe o que eu vejo de interessante nisso? Alguém que já comeu lentilha? É gostoso? É o tipo de coisa que você almoça, mas você não janta. Porque ele é um prato que pode até ser saboroso na hora, mas ele se torna enjoativo depois. Lentilha não é uma coisa assim tão valorizada. Mas sabe o que Samá estava dizendo quando ele se colocou no meio do campo e defendeu aquele campo? Ele está dizendo o seguinte: para os outros pode não ter importância não, mas o campo é meu. Quem arou esse campo fui eu. Quem plantou a lentilha fui eu. Quem gastou meses e meses cultivando o campo fui eu. E eu não vou deixar que os inimigos roubem aquilo que eu suei tanto para ter. Meu querido, valorize a sua família. O mundo pode dizer que família não é importante, mas é o seu campo de lentilha. E se você valorizar, assim como Deus operou livramento através de Samá, Deus vai operar livramento através de você. Precisamos valorizar, meus queridos. E eu queria aqui pegar um gancho para dizer o seguinte: sabe algo mais que nós precisamos valorizar? A igreja de Cristo. Precisamos valorizar a igreja do Senhor. Mais e mais tem sido aquela tendência de desmerecer a igreja. Então tem textos que dizem assim: sou cristão apesar da igreja. Espera aí, eu sou cristão apesar da igreja? Eu sou cristão por causa da igreja. Eu conheci Cristo porque a igreja me ensinou de Cristo. Mas qual é a tendência do mundo? Eu quero Cristo, não quero a igreja. E muito crente ingênuo, simplório, abraça esse pensamento. O que a igreja é em relação a Cristo? A igreja é o corpo, não é? Tem como assim? Olha, eu quero sua cabeça, eu não quero o seu corpo. Tem como? É possível? Vou decepar a cabeça, porque a cabeça eu quero, o corpo eu não quero. Um outro símbolo que a Bíblia traz acerca de igreja é que a igreja é a esposa. Então, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Para pensar nisso, meu irmão. Eu chego até você e falo: olha, eu queria que você fosse lá em minha casa, mas não leva a sua esposa não, porque eu quero você. Sua esposa não é bem-vinda. Você iria? Minha irmã, para pensar nisso. Se eu convidasse o seu marido e dissesse: olha, você vai, mas não leva a sua esposa, você acharia legal esse meu convite? Como é que é isso? Eu quero Cristo, não quero a igreja. Precisamos valorizar, meus irmãos. O mundo diz que a igreja não é importante. O mundo diz que a igreja não tem valor, mas é o nosso campo de lentilha. E aqui eu gostaria de lhe falar o seguinte acerca da igreja local. Nós, como igreja aqui em Conquista, nós temos uma tendência de ser desmerecidos. E quando as pessoas do lado de fora nos desmerecem, vai lá, a razão delas. Mas nós nos desmerecermos? Nós dizemos que a nossa igreja não é boa?
Eu vejo uma tendência tremenda das pessoas apontarem defeito em nós. Mas espera aí, gente, será que nós não temos nada de bom? Será que nós realmente não temos nada de bom? Será que não tem nada de bom aqui para nós valorizarmos em nós mesmos? Para pensar nisso, meu querido. Será que você não está perdendo bênção por não valorizar aquilo que o Senhor valoriza? O tempo me permite, deixa eu dar uma ilustração rápida aqui. Nós sabemos que até a década de 90, a maior nação do mundo, a maior potência mundial, foi os Estados Unidos. Está declinando. A China já está começando a tomar espaço. Agora, vamos imaginar aqui alguns fatores. Por que os Estados Unidos estão começando a perder essa posição? Eu vou citar aqui alguns personagens, tentem visualizar eles. Se lembram do Homem-Aranha? Então tentem imaginar o Homem-Aranha aqui. Se lembra do Capitão América? Olha ele aqui. Se lembra do Homem de Ferro? Aquele personagem de história em quadrinhos? Se lembra do Capitão Aranha, Homem-Aranha, Super-Homem? O que tem em comum entre eles? Além dos superpoderes. Sabe o que tem em comum? Todos eles estão fantasiados, né? Quais são as cores dos uniformes deles? Percebe que são todas cores semelhantes? Porque eram as cores da bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma época de grande patriotismo. E quando os cidadãos amavam o seu país, quando os cidadãos falavam bem do seu país, os Estados Unidos eram uma potência mundial. As pessoas invejavam aquela nação. Mas quando os próprios cidadãos americanos começaram a queimar a sua bandeira, quando os próprios cidadãos americanos começaram a falar mal do seu país, hoje os Estados Unidos do mundo, ele é visto de uma maneira assim pejorativa. E eu fico considerando, será que essa pejoratividade não começou com os próprios cidadãos? O que eu quero fazer com essa ilustração, meus queridos? O que eu quero fazer é o seguinte: aprendamos a defender o nosso campo de lentilha. Tu ama a tua igreja ou não ama, meu querido? Se você me dizer, olha pastor, eu não amo, procura outra igreja. Eu não quero defender esse campo de lentilha, procura outro campo de lentilha para você. Mas meu irmão, não sabote a tua família, não sabote a tua igreja, não sabote aquilo que Deus valoriza, porque isso é importante. Indo aqui um pouquinho adiante, um outro aspecto que eu gostaria de falar aqui sobre importância diante do Senhor, pensando em família, pensando em juventude, pureza sexual. Isso é importante para Deus. E nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Me acompanhe aqui no texto, por favor. Olha o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 16. Versículo 16 diz assim: nem haja algum impuro. Essa impureza aqui vai falar aspecto sexual, ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Está dizendo, olha, não sejam como Esaú, não pratiquem esse tipo de impureza, que vende as bênçãos do Senhor por coisas profanas. Interessante, são duas situações de lentilha, né? Em uma, a lentilha é valorizado. Aqui já está dizendo para você não trocar as bênçãos pelo campo de lentilha. E aí continua dizendo assim: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus queridos, pureza sexual é algo importante diante do Senhor. E a pureza sexual é para o solteiro e para o casado. Para o solteiro em qual sentido? Ele pratica a pureza sexual para entrar no casamento. E o casado tem um casamento com pureza sexual. Olha o capítulo 13 aí. Capítulo 13, versículo 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus vai julgar essas coisas. Precisamos valorizar o que Deus valoriza, meus queridos. Tem uma reportagem aí que diz o seguinte, que o homem não foi criado geneticamente para monogamia. A reportagem diz que o homem foi criado geneticamente para promiscuidade. Idiotice do mundo, cegueira espiritual. É o mundo, o inimigo, querendo lançar na mente das pessoas que elas não precisam ser puras,
Deus valoriza a pureza sexual. A Bíblia fala, olha, não sejam impuros como foi Esaú. Jovens, não vendam a pureza sexual de vocês pelo prato de lentilha que o mundo oferece, não. Valorize a sua virgindade. Às vezes um casal está namorando, e uma pergunta que eu gosto de fazer, não é para constranger ninguém, mas é realmente para nos chamar para aquilo que é importante. Eu pergunto para o rapaz o seguinte, olha, terminou o namoro, né? Beleza. A moça que você for casar, se ela tiver tido com outro namorado o contato que a sua namorada teve com você, você ficaria feliz? Perceberam a pergunta? Você namorou com essa moça e você vai casar com outra. Se aquela moça com quem você vai casar tiver tido com o namorado dela o contato que a sua teve com você, você ficaria feliz? Meus irmãos, vamos valorizar a pureza sexual. Deus honra essas coisas. Seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele não é playground da rapaziada não, moça. Seu corpo é templo do Espírito Santo, rapaz. Não é playground aí para você ficar assim, usando o seu corpo sem nenhum temor de Deus, mas jogando para o casado. Casamento precisa ter pureza sexual também. Seu corpo é para sua esposa, meu irmão. O corpo da senhora, minha irmã, é para o seu esposo. É para a intimidade de vocês dois, tem que ter pureza nisso daí. Sabe um casal que foi um servo de Deus, mas que não tinha nenhum zelo um pelo outro nesse sentido? Abraão e Sara. Abraão e Sara não tinham cuidado um pelo outro, não. Então, só para a gente lembrar, eu vou citar os textos aqui, se alguém quiser ler em casa. Gênesis, capítulo 12, versículos 11 a 13, diz que Abraão foi chegar numa cidade do Egito, e Abraão vira para Sara e fala, olha Sara, você é muito bonita. Você é tão bonita que as pessoas podem me matar para ficar com você. Então, para que as pessoas não me matem por tua causa, não diz que é minha esposa não, diz que é minha irmã. Percebe o que Abraão está fazendo? Abraão está expondo a esposa dele ao adultério. Eu fico imaginando, puxa, como é que tem isso na cabeça de Abraão? Me mate, mas respeitem minha esposa. Aí Abraão não tinha muito zelo com ela não. O pessoal chega lá achando que é irmã dele, o pessoal vai e pega a esposa de Abraão e leva para o harém do rei. Por proteção do Senhor não aconteceu nada com Sara. Mas percebe que Abraão não tinha nenhum zelo pela sua esposa? Agora Sara também não era diferente não. Mas lá na frente fala que Sara, ela sendo estéril, e Abraão querendo ter filho, o que Sara fala? Sara diz, olha Abraão, eu não posso te dar um filho, mas está aqui minha empregada, você pode ter relações com ela, ela engravida e vai te dar um filho. Abraão não tinha zelo com Sara, e Sara não tinha zelo com Abraão. Meus queridos, infelizmente, às vezes a gente percebe que está havendo um pouco de falta de zelo no casamento hoje. Pureza sexual no casamento. Eu e minha esposa precisamos ter uma cumplicidade sabendo que tem coisas que são só nossas. Meus queridos, nós realmente entendemos que ciúmes é errado. Ciúmes é errado. Mas a Bíblia também diz que o próprio Espírito do Senhor tem ciúmes de nós, não é mesmo? Então tem um ciúmes pecaminoso e tem um ciúmes espiritual que a Bíblia chama de zelo. Lembra desse verso? Que diz que o Espírito do Senhor tem ciúmes de nós? Então não é aquele ciúmes de desconfiança não. Da mulher chegar em casa e o marido ir ver lá no velocímetro do carro quantos quilômetros que a mulher rodou e perguntar para onde é que você foi. Não, não é isso daí não. Não é esse tipo de ciúmes não. É o ciúmes de zelo. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, meus queridos, que nós precisamos cuidar um do outro. Saber que tem coisas que é só do casal. São muitas as pessoas que não têm valorizado a pureza sexual e hoje se tornam escravos do sexo. Jogar uma coisa aqui para os irmãos pensarem. Por quantas moedas foram que Judas vendeu Jesus? 30 moedas. Então, o sangue de Cristo custou 30 moedas. Aquelas moedas foram benditas ou eram malditas? Malditas, né? Aí a Bíblia fala que Judas ficou com tanto remorso que Judas chegou lá nos sacerdotes e disse assim, olha, eu não quero mais essas moedas. E lançou as moedas no altar. Aí os sacerdotes falaram, bom, essas moedas são malditas, a gente não pode colocar na oferta do Senhor. E o que os sacerdotes fizeram com aquelas moedas? Compraram um terreno para fazer daquele terreno um cemitério de estrangeiro. Para fazer o bem a pessoas que eles nem conheciam, concordam? Essas moedas antes eram malditas, mas depois que foram usadas para um cemitério de estrangeiro, para abençoar quem não conhece, essas moedas se tornaram malditas ou benditas?
O que eu quero lhes dizer com isso é o seguinte, meus queridos: aquelas moedas em si eram neutras, elas não eram nem boas e nem más. O uso que fizeram delas, que foi positivo ou que foi negativo. Quando usaram aquelas moedas para atrair Jesus, moedas malditas. Quando usaram aquelas moedas para fazer o bem ao estrangeiro, moedas benditas. Isso quer dizer que na vida, muitas coisas em si, elas não são nem más e nem boas. Depende do uso que você faz. A sua sexualidade, ela pode ser algo que seja uma bênção, ou pode ser algo que seja uma maldição. Pornografia impede a bênção de Deus na sua vida, meu querido. Prostituição impede a bênção de Deus na sua vida. Adultério impede a bênção de Deus na sua vida. Promiscuidade impede a bênção de Deus na sua vida. Você realmente quer ser abençoado pelo Senhor? Deus quer te abençoar. Ele tem essa inclinação natural em abençoar. Mas para que essa bênção aconteça, nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Valoriza a pureza. Você que é solteiro, se guarde no Senhor para o seu casamento. Você que é casado, seja mulher, seja homem, entenda isso. A sexualidade é para abençoar vocês dois. Sabe o que Jó falou? Jó disse assim, ó: fiz um concerto com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa virgem? Jó está dizendo que os olhos dele eram para a esposa dele. Meu irmão, para quem são seus olhos? Para quem é a sua tendência sexual? Para quem é a sua inclinação? Tem que ser para o seu cônjuge. Fora disso, é pecado. Não abra mão da bênção do Senhor na sua vida. Queria jogar aqui uma terceira lição. A gente já está caminhando para o final. Abra comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, sacerdote Eli, ele descobre que os filhos dele estavam vivendo de uma maneira que não agradava a Deus, estava desonrando o nome do Senhor. Aí o Eli vai chegar diante dos filhos e vai fazer uma repreensão, uma admoestação. E aí o que ele diz? Versículo 30 diz: portanto, diz o Senhor Deus, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Então, Deus repreendendo Eli por causa dos filhos de Eli. E o que Deus vai dizer para Eli? Olha ali, até então, eu queria que você e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, fossem meus sacerdotes para sempre. Até então, eu estava predisposto a abençoar toda a tua descendência com sacerdócio. Mas agora, olha o que ele diz: longe de mim tal coisa. Ele fala, porque os que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezam, esses serão desmerecidos. Meu querido, guarda isso no seu coração. Olha que lição espiritual. Aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor, mas aos que me desprezam, esses serão desmerecidos. O sol vai nascer amanhã? Com certeza vai. Isso não depende de você. Mas a bênção do Senhor depende de você honrar ao Senhor. Porque se você não honrar ao Senhor, o texto está dizendo, aos que me desprezam, esses serão desmerecidos. Meus queridos, Deus honra aquilo que honra a Deus. Entendeu a frase? Deus honra aquilo que honra a Deus. A fé que honra a Deus, Deus honra essa fé. Abraão teve uma fé que honrou a Deus. Deus honrou Abraão por causa de sua fé. Precisamos confiar no Senhor, porque se nós confiarmos no Senhor, nós estaremos honrando ao Senhor com a nossa fé, e Ele vai honrar a nossa fé também. Meus queridos, a palavra do Senhor está dizendo algo para você hoje. Você vai confiar nisso, você vai acreditar nisso. Se você honrar a Deus com sua fé, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar você. Você está confiando que você realmente precisa valorizar o que Deus valoriza? Você precisa valorizar o seu casamento, valorizar os seus filhos, valorizar os seus pais?
Você está entendendo que você precisa valorizar a sua igreja? Se você honrar a Deus com a sua fé, essa fé será honrada por Deus. Você está entendendo que a sua sexualidade pode glorificar o Senhor? Mas você está entendendo que a sua sexualidade também pode impedir a bênção de Deus na sua vida? Creia nisso, meu querido, e Deus vai honrar a sua fé. Mais além, a obediência honra a Deus, e por isso Deus honra a obediência. A obediência honra a Deus, e por isso Deus honra a obediência. Seja obediente ao Senhor. Se a palavra do Senhor está dizendo vá, vá. Se a palavra do Senhor está dizendo pare, então pare. Porque a nossa obediência deve honrar a Deus, e Deus irá honrar a nossa obediência. Existe uma expressão no mundo, essa expressão ela era do meio comercial, capitalismo. O nome da expressão é laissez-faire. O que essa expressão quer dizer? Deixe fazer. Então o capitalismo tem essa forma de crescimento econômico. Deixe fazer, é a livre iniciativa. Então você quer montar um comércio, o capitalismo diz, monte, deixe fazer. Essa laissez-faire, que é uma lei do capitalismo, não pode ser trazida para a vida espiritual, não pode ser trazida para a vida moral, não pode ser trazida para o comportamento. Deixe fazer, não é assim não. Existe certo e existe errado. Existe algo que Deus abençoa, existe algo que impede a bênção de Deus. Não traga o laissez-faire para a sua vida não, meu querido. Esse negócio de, eu quero me envolver com essa moça, eu vou me envolver. Não é bem por aí não. O que Deus diz a respeito? Esse negócio de, eu não quero valorizar isso, então eu não vou valorizar não. Para pensar o que Deus diz a respeito. Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, esses serão desmerecidos. Obediência honra a Deus, Deus honra a obediência. Eu queria terminar aqui falando acerca de escolhendo o certo para a vida. A bênção de Deus, ela virá à sua vida a depender das suas escolhas. E aqui eu queria jogar para o solteiro. Desculpa se eu insistir nisso, é porque eu tenho uma preocupação sincera com a sua vida. Casamento em si, casamento é bênção ou casamento impede a bênção? Deus quer abençoar. Mas dá uma olhada no texto aqui comigo, por favor. Olha Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Versículos 34 e 35. Gênesis 26, versos 34 e 35, diz assim: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. O casamento deste homem se tornou amargura de espírito para os pais dele. Vamos pensar aqui um pouquinho. Primeiro, esse homem já tinha 40 anos. Então, às vezes a gente acha assim, olha, eu já sou crescido o suficiente para tomar as minhas decisões. Realmente você é. Mas não é o fato de você ter 40 anos que você vai escolher certo. Esse homem com 40 anos escolheu errado. Segundo, este homem, ele escolheu, mas não parou para pensar o que aquilo traria de consequência para a sua família. Meu querido, olha, considera seu pai, considera sua mãe, quando você for tomar uma decisão tão importante quanto o seu casamento. Veja bem, a decisão final é dos pais? Não. A decisão final hoje é minha, porque meu filho tem 8 anos. Hoje é minha. Mas quando ele tiver 20, 22, 23, aí a decisão final não é minha. Havemos de convir com isso. Mas isso quer dizer que a opinião dos pais não tem que ser levada em conta? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? A opinião dos pais tem que ser valorizada sim. Pare para ouvir os seus pais. O que seus pais têm a dizer acerca disso? Essas duas mulheres se tornaram amargura de espírito na vida da família. Sabe por quê? Porque você casou, a família lá agora é sua. Mas sua família, seus familiares continuam preocupados com você. Mas meus queridos, não param aí não. De repente o problema não é nem porque se tornou amargura de espírito para os pais. Pode se tornar amargura de espírito na sua vida. Pode se tornar amargura de espírito na sua vida. Para pensar nisso, meus queridos. Deus quer abençoar o casamento. Mas não só o fato de você casar que automaticamente você estará abençoado. Tome uma escolha certa. A Bíblia mostra que você pode escolher errado. Pensa bem nisso daqui.
Um último exemplo, a Bíblia fala que Ruth ela era viúva, e Ruth ela não tinha filhos, e Ruth precisava casar. Aí o que o texto fala? Você pode ver depois, Ruth capítulo 3, versículo 7, que ela se interessa por um homem. Esse homem estava em condições de casar com ela. Aí o texto fala que ela se aproxima do homem, sabe como? O texto diz assim, ó, de mansinho. De mansinho. Eu gosto dessa expressão. E eu queria jogar uma coisa para vocês que são mulheres, que são moças. Olha, existem questões que são culturais, é verdade. Machismo, feminismo, tem questões que são culturais. Mas olha, toma cuidado, porque às vezes as moças elas não percebem que a maneira como elas procederem não vai ser muito legal para a imagem que ela traz de si. Se Ruth se aproxima de Boaz na frente de todo mundo, olha bem, ela era viúva. Se ela se aproxima na frente de todo mundo, ela ficaria vista como uma moça desvalorizada. Tem uma brincadeira, vou contar aqui para os irmãos rapidinho. Diz o seguinte, que o rapaz, ele era seminarista, rapaz jovem, futuro promissor, e ele estava na igreja. E tinha uma moça que estava interessada nele. E o rapaz assim não dava muita atenção para a moça. Aí sabe o que a moça fez para o rapaz prestar atenção nela? Ela encostou perto dele e na hora ela começou a falar em línguas. E falando em línguas ela começou: se tu me cantas, tu me levas. Se tu me cantas, tu me levas. Se tu me cantas, tu me levas. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso daqui? De uma maneira descontraída, eu quero lhe dizer o seguinte: moça, você tem interesse no rapaz, é natural. Mas cuidado, porque às vezes a maneira como você agir pode não ser muito legal sobre a imagem que você passa de si. Quando Ruth se aproxima de Boaz, ela se aproxima com temor. E aí Boaz chega nela e fala: olha Ruth, você será uma mulher bem-aventurada, porque você não foi em busca dos jovens e nem em busca dos endinheirados. Você foi em busca de alguém que realmente tem um temor de Deus. Minha irmã, meu irmão, quando você pensar no relacionamento, coloca isso diante de Deus. Escolha certo, porque a depender das suas escolhas, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Mas a depender das suas escolhas, você pode estar impedindo essa bênção na sua vida. Em suma, o que você escolher, cabe àqueles que estão à sua volta respeitar. Mas o fato em si essas escolhas podem ser certas ou podem ser erradas. Não existe escolhas nulas. Como é que você pretende escolher? Deus quer te abençoar. Deus está dizendo: olha, se tu uma bênção, abençoarei, em ti serão benditos. Deus quer abençoar, mas depender da maneira que se proceder, essas bênçãos podem ser impedidas. Fica com esse verso: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, esses serão desmerecidos. Não abra mão da bênção do Senhor, e que Ele seja sempre conosco. Queria convidá-los agora a curvarem suas cabeças, a falarmos com Deus. Eu não gosto de manifestações públicas em si, porque eu creio que a decisão em primeiro lugar tem que ser no seu coração. Mas fala com o Senhor acerca disso. Talvez o que eu estou falando aqui tenha alguma coisa a ver com você. No seu casamento, você está valorizando o seu casamento? Quando você fala do seu marido, você procura falar assim coisas que realmente mostram que ele é importante para você? Meu irmão, mais ainda para você, porque mulher é mais impactada com o que ouve. Você tem valorizado a sua esposa? Pais, vocês têm valorizado os seus filhos? Filhos, vocês têm honrado os seus pais? Como é que tem sido as suas decisões? Área sexual, pornografia, imoralidade, essas coisas impedem a bênção de Deus em nossa vida. Pornografia tem atacado casados, tem atacado solteiros. E por fim, meus queridos, acerca de suas escolhas, reflitam com Deus. Deus vai honrar a sua fé, se a sua fé estiver honrando ao Senhor. Deus vai honrar a sua obediência, se você estiver obedecendo ao Senhor. Nosso Deus, pedimos ao Senhor pela tua misericórdia, para que o Senhor mova os nossos corações para ti mesmo, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor, e para a bênção do teu povo. Que de alguma forma algo aqui tenha compartilhado para a glória do teu nome e para a bênção dos nossos irmãos. Seja com cada casamento aqui, ó Pai, seja com cada família, seja com cada vida. Faça cair por terra os ataques e cadeias do inimigo que porventura esteja aprisionando alguém aqui, meu Deus. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor.